Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Eu sou o Dr. André Luiz Oliveira e hoje vamos falar de um assunto muito interessante para a sociedade de uma forma geral. Iremos falar de saúde mental. E aqui comigo, como meu convidado, Everton Gonçalves, ele que é psicólogo e é especialista em saúde mental e dependência. Everton, muito bem-vindo. Obrigado, André. Eu agradeço pelo convite e espero contribuir com todos que estão aí conosco nesse momento. Everton, vamos lá, logo de cara. Como é que está essa questão do brasileiro, da sociedade como um todo, com relação à saúde mental? André, a saúde mental, quando se fala na questão da sociedade como um todo, ela está muito latente, porque ainda mais pós-pandemia, que muitos brasileiros ficaram reclusos, né, dentro de suas residências, sem poder sair, ter um contato social com as pessoas, e com isso faz com que as pessoas vão perdendo aos poucos a habilidade social, né? A partir do momento que não tem mais não podiam estar numa praça pública com os familiares, né, ir a um supermercado, uma reunião familiar, né? Então tudo isso foi fazendo com que as pessoas iam se perdendo a habilidade aos poucos, né? Então hoje conseguimos ver o reflexo pós-pandemia, né, onde as pessoas têm um transtorno de ansiedade generalizado, né, um nível de depressão elevado, né, algumas questões melancólicas. Então, hoje, o nível de pessoas com saúde mental em crise é muito grande, né? Sim, eu tenho visto muitos conhecidos, até mesmo muitos clientes com depressão, síndrome de burnout e outras doenças psicológicas, psiquiátricas. Tem aumentado muito, né? Pessoas cometendo suicídios. Isso tem a ver com a pandemia, com a Covid? Também tem a ver algumas coisas com os meios digitais, porque está tudo muito digital agora, né? Sim, até mesmo porque com a tecnologia faz com que as pessoas não precisam muito sair de casa para trabalhar, né? Existe o modelo hoje de trabalho, o home office, né? Onde as pessoas vão perdendo essa habilidade social novamente, né? Volto a frisar na questão da habilidade social. Por quê? Acaba de ter aquele contato com o colega de trabalho, né? Ir à copa da empresa para tomar um cafezinho juntos, né? Encontrar a recepcionista e falar um oi. E isso se restringe, às vezes, ao quarto de casa, né? E o seu computador. Com isso, faz com que o nível de comunicação venha a diminuir, né? E essa pessoa, aos poucos, vai perdendo essa habilidade e não consegue perceber, né, o quanto está ficando limitado nas relações. Sim. Isso também pode colocar também nas questões de acesso a sair aos finais de semana. Por quê? Porque quando ela está sem habilidade, ela não sente motivação a sair, né? Ela sente uma estafa muito grande, um cansaço muito grande, elevado. E ela não consegue identificar a causa desse cansaço. Por quê? Porque ela acha que é o trabalho excessivo, né? Mas ela não vê que é uma carga psíquica que ela está gastando. Então a gente precisa identificar essas questões e perceber que o adoecimento é sigiloso. É mais de uma forma silenciosa, né? Então sutil, é sutil, né? Cada dia um pouquinho mais. E você aos poucos vai perdendo a sua habilidade social, vai perdendo a motivação, perdendo o desejo de sair, sem saber que está, às vezes, num processo de depressão ou de melancolia. Entendi. Né? Assim, então, e em alguns casos, o transtorno de ansiedade, né? Porque, às vezes, a gente consegue, ou associa a ansiedade com, eu não sou uma pessoa ansiosa porque eu consigo controlar quando eu quero alguma coisa, né? Assim, só se relaciona à questão de comprar ou querer. Né? Não se relaciona com os conteúdos inconscientes que faz com que ela se sinta naquele momento com comportamento ansioso, né? Às vezes ela tem um gatilho
né, sentimental, algum tipo de comportamento que remete a um sofrimento, que ela sofre e ela não consegue perceber que ela está sofrendo. Né? De ansiedade. De ansiedade. Então, a ansiedade ela não só se remete a questões de comprar ou querer, né? Mas com outras questões totalmente psicológicas e inconscientes que o indivíduo pode desencadear sem estar percebendo esse sofrimento. Às vezes é uma batida, né? A pessoa que fica agitada, batendo o pé. É uma pessoa que sente uma vontade incontrolável de fumar. Isso são um pouco de comportamento de pessoas ansiosas, né? É chacoalhar as pernas, né? É sudorese, né? Nas mãos, esse desejo imenso de fumar, que eles acreditam que vai fazendo esse controle emocional, né? A partir do momento que fazem uso de algum tipo de substância, ou uma cigarro, até mesmo uma compulsão alimentar, né? Então, existem vários comportamentos que você pode canalizar através da ansiedade. Sim. Né? Então, assim, por isso que a gente precisa sempre se perguntar naquele momento de crise de ansiedade, né? Eu estou me sentindo hoje ansioso, né? Hoje eu estou suando, hoje eu estou inquieto. É começar a refletir, é parar um momento, né? Respirar, trabalhar a respiração e começar a se perguntar por que eu estou ansioso, né? O que aconteceu de diferente no meu dia? Se não foi no dia, o que está acontecendo diferente na minha semana? Quais são as expectativas, né, que eu estou tendo sobre algo? E em cima disso, tentar buscar se conhecer e buscar um controle. Né? Coloco também que em alguns casos, às vezes a ansiedade está tão latente, tão fora de controle, que é necessário passar no médico, né? Tomar uma medicação. Mas em alguns casos, dá para a gente começar a identificar, né, o que está causando a ansiedade no momento. Começar a se observar, né? Porque tem pessoas que têm atitudes ansiosas, mas já são habituais dela, né? Que hoje ela nem percebe. Nem percebe. Eu mesmo, quando eu estou ansioso, eu fico ali batendo o pé assim, já sei que já me peguei fazendo, digamos assim, esse tique. E assim, você pegou fazendo o tique, mas se questionou o porquê do tique? Algumas vezes já. E como que estava aquele momento? Né? Aquele momento era favorável para aquele comportamento? Né? Assim, então, essas reflexões que precisamos trazer para o nosso cotidiano, para a gente conseguir se conhecer um pouco melhor e conhecer um pouco dos nossos sofrimentos. Né? O que está causando sofrimento, na verdade. E como é que faz, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, como é que faz para elas se conhecerem cada vez melhor? Tem algum exercício, algo que elas podem fazer? Ou, de repente, você recomenda alguma literatura? André, em relação a isso, o recomendado é terapia. Tá? É procurar um profissional adequado para... especialista naquele assunto, que pode estar ajudando ela naquele momento. Porque a autoanálise, ela não é saudável e nenhum profissional consegue, muitas vezes, ter a habilidade de ter autoanálise. Né? Por isso que o psicólogo também precisa passar com o psicólogo. A ansiedade pode ser uma porta para outras doenças mentais. Sim, pode. Por quê? Porque se você não trata a sua ansiedade, o grau ela vai aumentando, né? Por isso que existe o transtorno de ansiedade generalizado. Ela começa a somatizar, né? E dentro daquilo, se você não tem controle, ela pode desencadear outras patologias, né? Como uma depressão, né? Ou com outras doenças psiquiátricas, né? Assim, então é importante, quando sentir os sintomas, não normalizar, porque nós, enquanto pessoas, a gente tem o costume de naturalizar muitas coisas, achar que tudo é natural, é uma ansiedade, mas é uma ansiedade que pode desencadear outras coisas. Sim. Né? Assim, então é importante a gente sempre fazer essas reflexões, né, para que quando perceber algo de diferente, uma tristeza, sentir tristeza, ela é normal, sentir tristeza, Sim. né? Mas é avaliar
o nível dessa tristeza. Quanto tempo que eu estou triste? Quanto tempo que eu não estou conseguindo me socializar? Que eu não estou conseguindo sair de casa? Essas avaliações não é normal, né? Então, por isso que a gente precisa se avaliar nessas questões, porque a tristeza, ela é normal. Sim. Né? A gente sentir essa tristeza, mas precisamos avaliar a que nível que ela está, né? E como que ela está, para a gente também buscar uma ajuda profissional, para a gente conseguir se entender e sair desse processo de melancolia profunda. Sim. Né? É normal, né? As pessoas, num determinado momento, bater aquela preguicinha, né? Ah, o celular despertou, não quero levantar. Agora, quando isso passa a ser rotineiro, passa a ser comum, esse desânimo, aí já é para acender um sinal de alerta. Sim, exatamente. Porque a gente precisa entender também da onde que está causando esse cansaço excessivo. Pode estar relacionado a uma síndrome de burnout. Pode ser estar relacionado a um cansaço comum, né, de trabalho, uma situação estressora. Então a gente precisa também entender aquele contexto. Sim. Né? A psicologia, ela trabalha muito em questões específicas, né? Entender o sujeito como um todo e o ambiente que ele está inserido. A partir desse momento que começamos a fazer o quê? Uma análise sobre. Né? Então, dentro dessa situação hipotética, né, que você trouxe, é fazer a leitura mesmo do paciente, né, ou do indivíduo que está nesse sofrimento. Entender como está sendo a dinâmica de trabalho, né, se está sofrendo pressão dentro do trabalho, uma sobrecarga, né, que está fazendo com que ele não sinta mais motivação de estar indo ao trabalho. A sobrecarga, um cansaço, uma estafa, uma fadiga, né, que pode estar fazendo com que ele também sinta muito cansaço e perca esse desejo de ir ao trabalho ou de levantar. Um problema familiar que está acontecendo também naquele momento, que ele se nega a sair do quarto ou se levantar com o objetivo de negar uma realidade, de fazer um enfrentamento. Sim. Né? Então, existem N situações assim que dá para a gente problematizar e analisar também frente a essa situação. Exatamente. E assim, nós falamos aqui de situações de estresse, né? Um pouquinho de depressão, que burnout, né? Que é algo que tá muito comum, né? Na sociedade, da pandemia para cá. A gente tem ouvido muito falar de burnout e síndrome de esgotamento, que é a mesma coisa, pelo menos a mesma classificação, né? E assim, utilizando até da tua experiência, da tua especialidade, essas questões de depressão, cansaço, tem também uma relação com a dependência? Traz alguma relação com a dependência? É relativo. Vai muito da predisposição da pessoa. Né? As experiências, o contato com essa pessoa que ela já teve se ela já teve algum tipo de contato com esses tipos de substâncias, ou para que venha fortalecer isso, né? Porque é predisposição. Pode ser que essa pessoa tenha a predisposição de buscar algo, que é a fuga, né? Mas pode ser que não. Para fugir daquela realidade. Fugir daquele contexto. Exatamente. Assim, o meio que ela está inserida, o grupo de amigos, a facilidade de acesso, né? Então tudo vai ser analisado, né? E vai depender muito da predisposição do indivíduo. Como pode ser também que aquela pessoa seja uma pessoa totalmente conservadora, uma pessoa que não tem nenhum tipo de acesso sobre esses tipos de situação, e que o sofrimento dela seja totalmente destrutivo, de uma forma que ela mesma venha se destruir sem fazer o uso, né, de outros tipos de substância. Também pode ser que ela vá buscar
o uso de medicação, até com tratamento psiquiátrico, né? Então é tudo relativo, tudo vai ser avaliado o indivíduo, né? E a sua forma de conduzir o social, né? Tudo é avaliado o social. Entendi. Né? O contexto que a pessoa está inserida. Os problemas ali que ela está inserida, o que acontece na vida dela, né? A gente percebe algumas situações assim comuns de desenvolvimento desse tipo de quadro quando acontece uma situação marcante para aquela pessoa, né? Às vezes perde um ente querido, às vezes acontece, sei lá, ela passa por uma situação de trauma. Sim, aí podemos pensar na fase do luto, né? É a fuga, mais uma vez. Porque vamos pensar enquanto pessoa que ama alguém, né? E que perde aquele alguém, né? Qual é a primeira reação que nós temos com a morte? Vamos pensar. É uma reação de dizer assim, nossa, eu não acredito. É a negação. Não, eu não acredito. É verdade isso aconteceu? E vai o processo de elaboração. Até você acreditar que aquilo é real, né? Que aconteceu, que foi a perda. Sim. Né? Então, é a negação, né, que vem primeiro. Depois você vem a questão do quê? A aceitação. Né? E isso vai sendo construído todo o processo do luto. Que a pessoa vai estar construindo. E fazer com que aquilo venha se fazer o quê? Algo confortável a ela. Né? Porque aquele momento, a forma de sofrimento é tão grande que para ela se manter, ela conseguir se estruturar, é negar. Mas a partir do momento que passou tudo isso, né, que ela conseguiu se estruturar e passou aquilo, esse sofrimento, ela começa a pensar. Uns não dá conta, né, e outros já conseguem passar por todo esse processo de uma forma mais elaborada, de uma forma mais estruturada. Né? Esse conseguiu passar por todos os processos de uma forma... por todas as fases, estruturado, né? E conseguiu caminhar. Agora, aquele que não conseguiu elaborar alguma fase do luto, esse vai trazer algum tipo de questão, algum tipo de sofrimento, né? E é entender qual o sofrimento que ele está passando no momento. Às vezes acaba ligando a outro gatilho. Exatamente. Porque muitas vezes a nossa construção, a gente é construído, sabe assim, desde a primeira infância, desde quando a gente está no útero da mãe, né? Como diz um colega meu, a gente é estranho. Exatamente, né? E Freud explica, né? Isso que é importante. Isso que é importante. Né? Assim, que a partir dos 4 meses de gestação, a gente já consegue vivenciar muitas coisas, né? No sentido de ir armazenando as questões inconscientes, né? O que a mãe sente, você sente. Então, todas aquelas vibrações, isso está indo para o inconsciente. Sim, sim. Né? Então, muitas coisas que você passa hoje e que você não consegue remeter desde a primeira infância, sua mãe não consegue trazer desde a primeira infância, pode ser que está relacionada ao quê? À gestação. Né? Então, por isso que é importante o processo terapêutico. Né? Que dentro desse processo terapêutico você vai começar a se conhecer de uma forma totalmente mais profunda. Né? Então, quando você começa a viver situações que te remetem a alguns gatilhos, precisa ser trabalhado na terapia. Né? Eu estou vivenciando algo que eu não consigo dar conta, eu não sei por que eu estou vivenciando isso, né? Eu não sei porque eu estou sentindo isso, precisa ser trabalhado na terapia. Né? Porque ali você vai começar a se descobrir, né? Todo o processo inconsciente. Né? Porque o que o nosso corpo não dá conta, né? Aquilo que às vezes eu não verbalizo, vai para o meu inconsciente. Né? As situações traumáticas vai para o meu inconsciente. E ele precisa sair de alguma forma. E o nosso
subconsciente ele funciona como um agente protetor. Protetora, exatamente. E aí fica nesse meio, sempre consciente e inconsciente. Fica sempre nessa relação. Então, quando você começa a trazer e elaborar, você começa a ter novas habilidades. Sim. Né? Porque você começa a fazer enfrentamento de uma forma mais saudável e adequada. Porque muitas vezes quando a gente busca a se defender de algo, é o retraimento. Né? É o retraimento, ou às vezes é de uma forma agressiva, né? Sempre criando uma defensiva que futuramente vai te trazer prejuízo. Né? Então, quando você começa a trazer esses conteúdos inconscientes para o consciente, você começa a criar estratégias, né? E novas habilidades. Sim. E isso que é legal dentro de um processo terapêutico, a evolução. Você fazer com que o paciente reflita desde o início da sessão até o período de construção, né? E muitas vezes o período de desconstrução é muito doloroso. Sim. E demanda muito tempo para o paciente. Você vai expondo algumas feridas, né? Você vai trazendo à tona situações que fizeram você se proteger, digamos assim. E o mais engraçado, eu não sei se a palavra correta seria engraçada, mas assim, satisfatório é fazer com que todo esse processo faça sentido para o paciente. Porque ele viveu muitas vezes 20 anos, 15 anos, 50 anos com um problema que nunca fez sentido para ele. Que ele nunca conseguiu ter habilidade. Né? E naquele processo terapêutico, quando ele começa a se conhecer e se permitir a novos processos, né? Num processo de mudança, ele começa a ver a transformação e começa a fazer sentido. E a evolução é clara, sabe assim? Ele faz com que todo o processo terapêutico seja rico. Porque, como eu coloco para o paciente, né? O processo vai demandar de você. O terapeuta, ele está aqui como apoio. Então você tem que se permitir. Né? A partir do momento que o paciente se permite a mudança, tudo se transforma. Né? O terapeuta seria aquela pessoa que está ali estendendo a mão para caminhar junto com a pessoa. Exatamente. O terapeuta, ele é o apoio, ele está ali para fortalecer, fazer o enfrentamento juntos, né? Fazer com que o paciente venha ter muitas vezes o insight, a sacada do processo, né? Porque alguns têm a ideia que o psicólogo ele é conselheiro, né? E o psicólogo ele não é conselheiro, né? O psicólogo vai estar trabalhando com técnicas, né? Para que o paciente consiga ter a sacada do problema. O psicólogo, ele não é o amigo que vai chegar e falar assim, o seu problema é esse. Vai te dar a solução. Exatamente. O psicólogo vai fazer com que o paciente entenda a situação problema. Venha fazer com que ele venha ter a sacada da situação problema. E venha pensar em novas propostas, em novas estratégias. Eu acho que assim, a grande dificuldade das pessoas, a resistência das pessoas em procurar uma orientação de um profissional, de um psicólogo, é justamente isso. Porque, assim, o pessoal vai no médico, vai no cardiologista, tá com problema do coração, vai no cardiologista, o cardiologista vai falar, tá aqui o medicamento tal, o pessoal vai tomar, fica curado. Ou faz uma cirurgia, depois do período de recuperação, fica curado. E o terapeuta não é assim que funciona, né? Não. A psicologia ela não é com coisas concretas, né? Ela não trabalha com o concreto. Não, ele vai trabalhar com conteúdos inconscientes, com algo subjetivo, né? Então isso demanda com que o paciente colabore com todo o processo também de entendimento, né? Contribua com a sessão trazendo conteúdos, né? Até mesmo a forma de boicotar e sabotar, a gente precisa interpretar do paciente.
Né? Por que ele está sabotando? Será que está ferindo tanto ele, esse processo? Né? Será que ele não está conseguindo dar conta? E apoiá-lo naquele momento. Né? Porque até o processo de fazer sentido demanda tempo. Né? Porque foi uma construção. Como que eu vou chegar para o paciente que foi há 30 anos construído dentro de um sistema, construído dentro de um pensamento limitante, e desconstruir tudo de uma vez? Não tem como. Ou afrontá-lo naqueles pensamentos? Não tem como. Não tem como. Tem que acolher aquela demanda naquele momento. E fora que as pessoas não gostam do confronto. Elas fogem, ainda mais quando o confronto é consigo mesmo, né? Exatamente. Porque dói. Sim. Né? Dói. Tudo que dói, eu não quero. Né? Tudo que me faz sofrer, eu quero distância. Sim. Então, como trabalhar com isso? Como trabalhar com a dor? É algo dificílimo. Porque se é com uma dor física, eu tomo um remédio, passa. Sim. Né? E com uma dor interna? Sim. Como trabalhar com isso? Fazer enfrentamento de tudo isso. É como se você estivesse se olhando no espelho ali e discutindo com você. Com você. A todo momento. E é isso que muitas vezes as pessoas fazem. Né? Ou outros nem se olham no espelho. Sim. Uma forma de se negar a todo momento. Né? A questão da autoimagem, de não de se perceber, só de existir, né? E não de viver. Então tudo esse meio a gente precisa ter esse olhar de entendimento, de muitas vezes descer até a limitação do paciente, tentar entender ele, né? Porque tudo é um socorro. E Everton, quem que é mais resistente na hora de fazer essa terapia, desse confronto? O homem, a mulher, a criança, o idoso? Quem tem mais resistência? André, eu coloco que resistência ninguém é resistente, né? As pessoas às vezes têm medo do desconhecido. E o desconhecido causa um espanto. Um desconforto. Um desconforto, né? Então, vamos colocar que esse desconforto acontece em ambas as partes. Né? Porque é alguém que eu não conheço. Como que eu vou falar da minha vida para um desconhecido? Né? Então, até você construir esse vínculo com o paciente, demanda um tempinho. Né? E a partir do momento que ele consegue sentir segurança e que você consegue fazer com que ele venha sentir seguro em todo esse processo, e ele começa a interagir, ele começa a contribuir com a sessão, e esse processo começa a evoluir de uma forma mais tranquila, né, e produtiva. Sim. Dentro do processo terapêutico. Mas, inicialmente, não existe homem, mulher, assim, não existe sexo, né, para esse tipo de comportamento, mas existe a insegurança do desconhecido, o medo do desconhecido. Agora, quando você percebe que aquela pessoa está num sofrimento muito grande, assim, ela já chega como se fosse falar com algo que alguém vai julgar a causa dela ali, e como se fosse um advogado que vai julgar e já vai dar a sentença como ganha para ela. Né? Ela chega assim com uma vontade muito grande, assim, quando ela está num sofrimento psíquico que está causando muitos prejuízos, né? Assim, então ela contribui, ela coloca situações de sofrimento, já coloca ali para se sentir aliviada. Sim. Né? E ali você só tem que dar a escuta. Né? É só a escuta que ela precisa naquele momento, ela não precisa de mais nada. Né? Então, a partir daquela primeira sessão, você começa a seguir com novos planos terapêuticos com aquela pessoa. Ali você percebe que existe um sofrimento que ela vai contribuir com tudo. Né? Porém, vai existir os momentos também de confronto. Né? Então, tudo vai no manejo da sessão. Como que está sendo conduzido. Né? Então, a gente precisa entender muito todos os processos, o perfil de cada paciente, a demanda de cada paciente, para a gente conseguir sempre ser assertivo.
Entendi. Cada paciente tem um tempo, cada paciente tem um momento dele, Sim. né? Exatamente, cada um tem o seu momento e principalmente quando a gente se fala de adolescente, né? Quando se fala de adolescente é uma demanda totalmente diferenciada, Uhum. né? Porque eles chegam sempre com a queixa que eles não têm nada e que eles estão ali porque o pai e a mãe querem que eles vão. Estão obrigando. Estão obrigando. Isso. E muitas vezes isso faz todo sentido também, Sim. né? Porque o adolescente ele está naquela pulsão dos desejos de fazer tudo, de não ter limites, de Testar os de limites. testar os limites, exatamente. E como os pais ter o manejo com os filhos, Uhum. né? E muitas vezes a gente responsabiliza os filhos tirando a nossa responsabilidade enquanto pai, Sim. né? Só que no momento da sessão quem precisa da terapia? Às vezes são os pais. Mas eles dizem que é os filhos, né? Assim, então é esse contexto que com o adolescente a gente precisa entender muito esse contexto familiar, entender o adolescente, né, para você conseguir fortalecer o adolescente frente a essa situação também, porque já que ele é o bode expiatório ali, né? Ele que precisa do tratamento, então vamos fortalecer ele. Né? Vamos fazer com que ele se potencialize frente a essa situação. Sim, é importante. Mas para isso ele precisa entender que ele não tem nenhum tipo de problema, né? Ele não precisa estar ali achando que tem problema. Estamos num processo de troca e de fortalecimento. Tira a questão de saúde, de doença, né? Porque eles ficam muito dentro dessa situação. Eu não tenho problema, né? Eu não sou... não preciso passar para o psicólogo e psiquiatra. Né? Então é tudo uma desconstrução. A gente ainda tem esse preconceito, né? Que o psicólogo é para tratar gente louca, gente que precisa de médico. E precisamos desconstruir isso, porque todos nós precisamos de psicólogo. Né? O psicólogo precisa de psicólogos, né? Assim, porque é algo de cuidado. Né? É prevenção, porque a partir do momento que eu chego para um tratamento, que eu preciso me medicar, que eu preciso chegar a esse ponto, é porque não teve prevenção. Sinceramente, Everton, assim, eu não vejo muita diferença no trabalho do psicólogo com do advogado nessa parte de escutar e lidar com problemas. Só que o psicólogo, ele ainda tem o apoio de um outro psicólogo porque ele vai fazer terapia. E o advogado, ele somatiza aquele problema do cliente. Muitas vezes eu vejo um advogado no tribunal, no fórum, que ele está tão vinculado ao problema do cliente que ele toma para si aquele problema. Ainda mais quando é um parente, um familiar ou em causa própria. Eu vejo alguns advogados até mesmo se indispondo com a parte contrária, com o advogado da outra parte, querendo fazer uma guerra de tão vinculado, tão atrelado ele está ao problema do cliente. Mas a gente não tem essa visão de procurar um tratamento. E isso, André, se torna o quê? Uma perda de habilidade. Né? Porque como você colocou, né, vai somatizando, né, vai criando um mecanismo de defesas, né, e com isso você começa a deixar de ser assertivo, né, você começa a agir de uma forma que você não agiria se você tivesse de uma forma mais tranquila, que você não agiria se você não tivesse com tantos comportamentos de somatização. Né? Então, a partir do momento que você vai à terapia e você começa a verbalizar, você começa a trazer esses conteúdos de angústias que você tem dentro desses processos, né? Você vai trabalhando uma questão também de novos comportamentos. Nossa, olha como eu me comportei. Aí você vai começar a fazer análise, né? Fazer reflexões sobre como que eu poderia me comportar numa situação dessa.
né, dentro do processo. É porque quando eu coloco aqui, eu estou trabalhando duas vertentes com você, né? Dentro de uma questão da psicanálise, né? E dentro da cognitivo-comportamental, né? Assim, mas dois embasamentos teóricos, né? A psicologia ela surgiu com a psicanálise, né? Então, muitas coisas a gente precisa também nos embasar com a psicanálise. Porém, a minha forma de trabalho, a minha técnica de trabalho é cognitivo-comportamental. Então, o meu foco é fazer o quê? Com que o paciente entenda a situação, o problema, para ele conseguir mudar seu comportamento. Porque eu só mudo a partir do momento que eu entendo. Se eu não entendo o que está acontecendo, eu vou continuar me comportando da mesma forma. Sim. Né? Assim, então, eu só quis deixar um pouquinho claro essas duas vertentes que eu estou trabalhando aqui, a psicanálise e a cognitivo-comportamental, para não causar nenhum tipo de estranheza futuras. Não, tranquilo. E me fala uma coisa, aqui a gente lida com muita situação de idosos, pessoas na terceira idade e tudo mais, e é um público vulnerável, né? Uma parcela da população vulnerável. Como é que você tem enxergado, você como profissional da área mental, como é que você tem enxergado as doenças mentais nessa parcela da população? Olha, está bem latente também isso na questão dos idosos, porque o envelhecimento não está tendo mais qualidade de vida, né? Depende muito também da classe social. Né? Vamos pensar, quando a gente fala do envelhecimento, a gente tem que pensar que hoje vivemos no Brasil e um país de desigualdade. Sim. Né? Como eu vou falar do idoso? Vou falar de um idoso de classe alta ou um idoso de classe baixa? Né? Se eu pensar um idoso de classe alta, eu vou pensar numa qualidade de vida satisfatória, onde ele consegue ter... Aqui em São Paulo, o idoso de Higienópolis é totalmente diferente do idoso de Itaquera. Sim. Assim, de dois extremos, né? E quando eu coloco dessa forma, eu não coloco de uma forma classista, né? Eu coloco de uma forma mais realista, né? Pensando mais na questão de diferenças. E se eu for pensar no idoso de Higienópolis, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, uma alimentação saudável, ele vai ter cuidadores para fazer com que todos os seus cuidados sejam adquiridos. Né? Faz atividade física, faz atividade social, uma hidromassagem, né, hidroginástica. Agora, se eu pensar de uma classe social mais baixa, onde muitas vezes o cuidador precisa abrir mão do trabalho para cuidar desse idoso. Né? Esse idoso, muitas vezes, ele não consegue ser contemplado com um benefício social. Né? E ele precisa viver de doações. Né? Ele não consegue ter acesso, muitas vezes, à praça da comunidade para fazer atividade física, porque ela nunca foi estimulada a isso. E ela vê como algo de perda de tempo. Né? Então a gente precisa fazer toda essa análise social para a gente tentar entender também a questão da saúde mental. Né? E de que idoso que queríamos falar no momento. Assim, mas eu vejo que, no geral, o idoso ele está tendo algumas comorbidades em questão de falta de cuidado, né? Que seria o quê? Uma depressão, alguns que levam à demência, né? A questão do Alzheimer hoje também está muito alta no idoso, com o uso excessivo de medicamentos, né? Antidepressivos. Isso, a longo prazo, causa sequelas, né? Assim, então, existem vários fatores para a gente estar avaliando o idoso, o envelhecimento, né? O incentivo também na questão das atividades físicas, do bom cuidado, de uma boa alimentação, porque isso vai estar tudo contribuindo também para a questão da saúde. A questão da solidão também, né? O idoso, principalmente depois que falece o companheiro, a companheira, os filhos já são casados, em algumas fases os filhos nem moram mais na mesma cidade ali. Isso também contribui, né? Aí a gente começa a voltar no início da nossa conversa.
questão da solidão, a falta de atividade interpessoal. Pessoal, sim. As relações, hoje, o idoso, ele tem muito a contribuir. Uhum. Porém, ele é excluído a todo momento. Sim. Né? Vamos pensar que hoje o idoso que é independente, ele tem a sua residência, ele é um idoso viúvo ou viúva, Sim. ele é sozinho. Para receber uma visita, vamos colocar uma vez na semana? Sim. Cada 15 dias? Sim. O idoso que não recebe visitas? Com quem que ele vai verbalizar? Com quem que ele vai socializar? E quando recebe uma visita de 10 minutos, 15 minutos, Uhum. né? E com isso, deixa de se fazer pertencente a uma sociedade, né? Se não tiver estímulo, vai perdendo essa habilidade social, vai adoecendo e as pessoas não vão percebendo que está adoecendo só porque a pessoa está bem fisicamente, está respirando, né? Consegue sobreviver, né? Ou viver de uma forma considerada saudável, né? Mas com isso ela vai estar tendo prejuízos na saúde, vai surgindo uma hipertensão, Sim. né? Uma diabetes emocional, né? Vai causando também a questão de uma angústia, uma falta de respiração, porque a depressão em idoso ela é muito comum. Só que muitas vezes não é diagnosticado. Por quê? Porque o idoso, se você falar para o idoso que ele está com depressão, ele não vai aceitar. Né? Se o familiar fala assim, olha, você está com depressão, ele vai falar assim, não é depressão não. E às vezes até deixa de ir ao médico com medo do médico dizer que ele está com depressão. Né? Eu coloco isso como uma experiência, porque eu também atendo na área social. Né? E uma das pacientes, ela estava com um quadro de dificuldade de respiração. Ela só tinha hipertensão, ela não tinha nenhum tipo de outra patologia, né? E estava com dificuldade de respiração. Aí foi passar pelo clínico, né? Era depressão. Porque qual foi a orientação da médica clínica? Que em idoso, alguns sintomas de depressão é no pulmão. Olha só. Né? Isso para mim foi uma descoberta também. Sim. Né? Assim, porque esse saber é da medicina. Assim, então, às vezes a gente acaba limitando às vezes a depressão só por uma falta de habilidade, né? Uma tristeza, só que ela também age de uma forma orgânica. Né? E muitas vezes acaba passando despercebido. Sim. Então, precisamos nos atentar mais nos cuidados com o idoso. Né? Porque às vezes a gente acha que ele está bem, porém existem outros tipos de comportamentos que está levando à solidão e às vezes a gente não está nem percebendo. Uma vez eu atendi uma cliente aqui que a depressão, o diagnóstico dela estava na compulsão pela compra. Os filhos casaram, cada um seguiu um caminho e ela começou a desenvolver uma síndrome do ninho vazio. Para poder fazer essa compensação, ela comprava 2, 3 itens do mesmo, guardava, né? E ia fazendo dívidas e dívidas. Tudo para suprir algo, né? A ausência de algo faz com que eu tento canalizar em outra coisa. Né? É sempre entender esses comportamentos. Se o idoso ou a pessoa de meia idade está tendo um comportamento que normalmente não teria, vamos observar um pouco melhor, vamos dar a atenção àquela situação, porque tudo se normaliza, né? E a gente não pode deixar as coisas normalizar. A gente precisa se atentar, né? As relações interpessoais não podem se acabar. E está se acabando. Sim, estão se acabando. É isso que a gente precisa sempre refletir também. Às vezes parece uma coisa de demagogia a gente está falando sobre isso, mas é algo que é tão comum e perceptível no dia a dia enquanto profissional que me faz refletir e transmitir também essa informação. Sim. Né? Porque a falta de empatia, a falta de relação está se normalizando. Né? E isso não pode acontecer. E assim, hoje
É inegável que nós vivemos numa era digital. Não tem como voltar atrás. É daqui para frente. Tanto é que nós estamos falando em inteligência artificial e por aí vai. Também sei que o ideal são essas relações interpessoais ali, igual nós estamos fazendo aqui, né? Essa conversa, esse bate-papo. Mas na impossibilidade, por conta de distanciamento, de estar em locais diferentes, a gente pode compensar um pouquinho naquele bate-papo, por exemplo, pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Insta, ou não é saudável? Não, é saudável, né? É algo que hoje é importante, é necessário se fazer, né? Porém, não isenta o nosso papel de sair, né? De se socializar, marcar um encontro, né? Sair com a família, né? Se o amigo está distante, está na mesma cidade, porque São Paulo é muito grande, vamos falar de São Paulo, né? É grande. Vamos agendar uma vez na semana de se encontrar, né? Ter o contato físico. A gente não pode perder isso, né? Porque é isso que faz com que eu me sinta pertencente, né? Porque a partir do momento que eu estou só me conectando, ou que eu estou só me comunicando através da tecnologia, eu vou perdendo todo o meu acesso. Eu perco o meu acesso à localização, eu perco o meu acesso a pessoas, e a sensibilidade vai se perdendo também. A sensibilidade. Então a gente não pode perder com que a nossa sensibilidade se acabe. Sim. Né? Não podemos permitir isso. Né? Temos que se atentar a isso e nos permitir a ter mais encontros. Né? Hoje também tem a tecnologia de chamada de vídeos. Né? Se você não consegue estar, vamos se conectar, vamos fazer uma chamada de vídeo, não ficar somente na mensagem. Né? Assim, vamos pensar também no nosso dia a dia. Nem sempre temos o tempo disponível para visitar alguém, mas podemos fazer algo diferente. Né? O que eu posso fazer? Aí vai de cada um. Né? Cada um pensar em que fazer. Né? Porque senão eu fico aqui sempre dizendo, faça isso, né? Ou faça aquilo. E cada um sabe onde pode chegar. Sim. Né? É aquilo, né, Everton? Não existe uma receita de bolo na questão do comportamento, da relação entre pessoas. Cada um tem que ver o que é melhor para si. Né? Cada um reage de uma forma diferente. Mas tem aquela situação que sempre fala assim, amanhã eu vou. Né? E esse amanhã nunca chega. Nunca chega. Né? Precisamos pensar também nesse tipo de comportamento. Né? Olha, se no final de semana, será que temos tanta certeza que vamos chegar até o final de semana? Né? Assim, então, é viver o hoje. Sim. Precisamos viver o hoje. Muitas vezes a ansiedade surge também por conta disso, de programação. Tantas programações que a gente não dá conta. Né? Verdade. Vamos deixar um pouco de se programar e agir enquanto imprevisto. Né? Olha, hoje tem um tempo disponível, eu vou sair com a minha família. Everton, você precisa ver de manhã a ansiedade que eu fico, o desespero que eu fico a hora que eu pego minha agenda do dia. É desesperado. Imagino, acredito também nisso, porque isso são as metas diárias, né? Assim, e pode ter certeza que se algo totalmente hipotético, hoje você atendeu 20, amanhã você vai falar assim, amanhã eu consigo atender 21. Eu acredito que até o final de semana dá pra gente aumentar para 25 atendimentos. E sempre buscando se desafiar. É verdade. Né? Assim, então, esses comportamentos que precisamos também se atentar. Porque às vezes a gente responsabiliza o trabalho, sendo que nós somos os responsáveis. Sim. Por tudo isso. Nós estamos criando esses monstrinhos. Exatamente. Everton, foi um prazerzaço ter você aqui. Eu te agradeço pela oportunidade. Você vê como passa rápido essa uma hora, esse Né? bate-papo. Foi muito rápido. Vamos deixar aqui já
marcado um próximo encontro. Agora você já está mais à vontade. Ah, sim. E assim, quem quiser continuar esse bate-papo com você, tem alguma dúvida, você tem alguma rede social, algum meio que você quer passar para quem está nos assistindo? Olha, eu tenho uma clínica que realiza o atendimento, né? Legal. E tem a rede social, né? Também, Então, que dá passa para... para o pessoal o nome da clínica, o telefone da clínica. Clínica Infinity, né? Ela fica localizada na Vila Matilde. Né? Trabalha todas as questões emocionais e também de alta performance, né? Então, as pessoas que querem ter um corpo dentro de um padrão social, ou que buscam uma qualidade de vida também, a gente trabalha também esses tipos de comportamentos. Bacana. E tuas redes sociais? É Everton PC. Everton PC. Então, pessoal que está aqui assistindo, tem alguma dúvida, segue lá, @EvertonPC. Everton, muito obrigado. Eu que agradeço e espero ter contribuído também. Muito, muito. E aí, pessoal, você que está nos assistindo, você acha que o Everton contribuiu? Comenta aqui, compartilhe, curtam e espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá!